Seja bem-vindo à nossa Central de Mistérios, eu sou Wagner e eu estou aqui para falar sobre a famosa lenda Skinwalker. Mas antes disso, deixa seu like e se inscreve no canal, é o primeiro vídeo do canal, né? Se inscreve no canal e bora pro vídeo! Skinwalker, que em tradução livre para português quer dizer andadores de pele, era o nome que os nativos americanos davam para pessoas que tinham o poder de se transformar em outros animais. Mas não era assim tão fácil não. Os norte-americanos diziam que para se transformar, essas pessoas deveriam vestir peles de animais que eles desejavam se transformar. Skinwalker eram muitas vezes descritos usando peles de animais, na maioria das vezes lobos, raposas, porém poderia ser qualquer outro animal que eles quisessem. Essas peles iam da cabeça até a parte final das costas. Eles andavam muitas vezes de 4 patas, mas também poderiam andar de 2 também. Também usavam colares de ossos de presas de animais ou até mesmo talismãs poderosos em seu pescoço. Lendas sobre Skinwalkers podem ser vistas em várias culturas espalhadas no mundo todo, sendo muitas vezes referidas como metamorfos em outras culturas. Mas a cultura que mais se destaca é a cultura da tribo indígena norte-americana chamada Navajo. A cultura Navajo fala que Skinwalkers, ou na língua deles, Naadaloshi, desculpa se eu falei errado, que traduzido para português fica mais ou menos com ele vai de 4, literalmente. Os Skinwalkers eram descritos pelos povos Navajo como um tipo de bruxa ou bruxo que usavam seu poder para o mal. Mas espera, como assim para o mal? Tá, deixa eu explicar melhor. A bruxaria para a tribo Navajo faz parte de sua cultura e tradição. Eles acreditam que bruxas existem ao lado dos humanos e não são sobrenaturais. A bruxaria para eles faz parte do caminho que eles chamam de espiritualidade. O povo Navajo acredita que há lugares que o poder do bem e do mal estão presentes e que esses poderes poderiam ser usados tanto para o mal, tanto para o bem. Os curandeiros das tribos, também chamados de bruxos, utilizavam esses poderes para o bem, como curar e ajudar membros da tribo. Mas os curandeiros que usavam esse poder para o mal eram chamados de Skinwalker. Esses bruxos que tomavam esse caminho, o povo Navajo os chamavam de caminho da bruxaria. O povo Navajo acreditava que esses bruxos poderiam usar cadáveres humanos de várias formas, como ferramentas de ossos e misturas que eram usadas para amaldiçoar ou matar. Os nativos acreditavam que para uma pessoa se tornar um Skinwalker, eles teriam que passar por um ritual antes que envolvia matar um membro próximo da família. Depois disso, eles ganhavam o poder de se transformar em qualquer animal que eles quisessem. O povo Navajo descrevia essas criaturas como capazes de se transformar em qualquer animal, possuindo uma forma humana e animal. Na sua forma animal, os Navajos diziam que eles eram capazes de controlar o corpo de suas vítimas apenas olhando nos seus olhos. Meio louco isso. Possuíam grande força, velocidade e inteligência. Eles também eram capazes de controlar outras criaturas, como lobos e corujas. Eles também tinham o poder de ler mentes, controlar pensamentos e até comportamento de suas vítimas, até mesmo causar doenças. Usavam crânios de animais e chifres em cima de sua cabeça porque acreditavam que dava mais poder. Já na sua forma humana, era quase impossível de saber se a pessoa era um Skinwalker ou não. Os Navajos falaram que só tinha 2 formas de identificar essas criaturas, que era quando eles estivessem na sua forma animal, os ferissem com qualquer objeto de ferro, faca, qualquer objeto de ferro, e quando eles voltassem à sua forma humana, essas feridas iriam continuar no corpo dele. E a outra forma era quando estivessem na sua forma humana, dava para observar que os olhos pareciam com os olhos de um animal. Diziam que as únicas formas de matar eles eram a faca banhada nas cinzas de uma fogueira apagada, ou um xamã poderoso que, ao pronunciar o verdadeiro nome da criatura, todo o mal voltaria para ela. According
the Native American legend, Skinwalker is a person that transformed into an animal. The Skinwalker is particularly associated with the Navajo. The broad concept of the Skinwalker is of a shapeshifter, a witch-like or sorcerer-like being that's able to change its shape. Like a werewolf, Skinwalker can transform from a human to an animal, any animal, but mostly a coyote or a wolf. E pessoal, a tribo Navajo temia tanto, mas tanto esses seres, que raramente eles falavam sobre o assunto entre eles. E mais raramente eles falavam sobre isso com outras pessoas de fora da tribo. Após acusações de poder ter um Skinwalker entre eles, começou a caçada a Skinwalkers. Depois de dias ou meses, alguém encontrou uma coleção de artefatos e bruxaria embrulhados em uma cópia de um tratado de 1868. Não se sabe quem achou, se foi homem ou mulher, mas por causa disso teve início ao expurgo das bruxas Navajo, que teve início ali por volta de 1868, que teve mais de 40 mortes de membros da tribo por suspeita de serem bruxos. Seguinte, pessoal, não vou falar muito sobre o rancho Skinwalker, porque o tema do vídeo é sobre Skinwalker e não sobre o rancho. Mas se você quiser um vídeo sobre o rancho detalhadamente, com notícias atualizadas, deixa aí embaixo nos comentários, mas bora lá. Então, o rancho Skinwalker fica ali no estado de Utah, nos Estados Unidos. Sem dúvida nenhuma, esse é o local com mais atividades de todo o estado. Tem atividades sobrenaturais, teletransporte, vozes misteriosas, tudo. Lá já foi visto OVNIs, fantasmas, desenhos estranhos, implantações, criaturas misteriosas, todo tipo de coisa. Mas vamos do início. Tudo começou em 1996, quando um artigo sobre o rancho foi publicado em um jornal chamado Deseret News. Esse jornal saiu ali na cidade de Salt Lake, que é uma cidade perto do rancho. O artigo fala sobre o encontro estranho de um homem chamado Terry Sherman, que em seu rancho ele encontrou uma criatura que não sabia explicar. Quem escreveu esse artigo foi um jornalista chamado Jack Van Eyck, desculpe se eu falei errado, que eu não sei falar o nome, que publicou o arquivo por volta do ano de 1995. Detalhe, nesse mesmo ano, Terry, o dono do rancho, colocou seu rancho à venda porque não aguentava mais o que estava acontecendo lá. Até que um bilionário chamado Robert Bigelow, dono do Instituto Nacional para a Ciência da Descoberta, que, para quem não sabe, é um dos maiores institutos de ufologia do mundo, que o objetivo é investigar fenômenos sobrenaturais. Desculpa, eu não sei falar fenômenos. Então Robert leu esse artigo sobre Terry. Então, sem pensar duas vezes, Robert comprou o rancho por volta de $200 mil, que na época era muito dinheiro. Depois disso, Robert transformou o rancho em um centro de pesquisas ufológico. E das pesquisas sobre o rancho, Robert descobriu que o rancho está na terra do povo Ute e fazem parte com a fronteira das terras do povo Navajo. Essas terras têm uma história interessante. Na Guerra Civil dos Estados Unidos, o povo Ute lutou ao lado dos americanos contra o povo Navajo, pelo motivo que as terras do povo Navajo tinham um ótimo território de caça. Então começou a guerra. Mas em janeiro de 1864, a tribo Navajo perdeu, resultando em milhares de membros da tribo Navajo saindo de suas terras e forçados a marchar para um forte no México, chamado Fort Sumner. Desculpa se eu pronunciei errado. Mas antes de serem expulsos de suas terras, a tribo Navajo lançou uma maldição no território de caça e os amaldiçoou com os Skinwalkers. Esse território de caça ficava em um cume esse que pertence ao território do rancho e foi apelidado de Cume Skinwalker. E pessoal, essa maldição foi tão pesada que o povo Ute nunca se aproximou dessas terras. E ainda, o povo Ute acredita que essa maldição ainda reside naquelas terras, até hoje por 15 gerações. Seguinte,
Não há muitos relatos sobre skinwalkers na história. Muitas pessoas que viram muitas vezes não querem falar sobre o que viu. Mas eu separei uns relatos aqui. O relato que tenho aqui é de um menino de 16 anos que no verão foi visitar seus avós no rancho deles. Numa noite, eles perceberam que os cachorros estavam enlouquecendo. Então foram olhar o que estava acontecendo. O menino chamou o seu avô, que pegou um rifle. Então eles foram procurar ali em volta da casa, mas acabaram não achando nada. Mas ao olharem no curral, perceberam que estava faltando uma vaca ali. No outro dia de manhã, o menino notou algo se mexendo lá fora. Então ele e seu avô saíram para ver o que era. Quando encontraram a vaca no chão, toda despedaçada, com algo comendo ela. O menino falou que parecia humano, mas seu corpo estava coberto de pelos, como um coiote. Então, por medo, os dois saíram vazados de lá, saíram muito depressa, saíram correndo de lá. Outro relato foi de Terry Shaman, que é o dono do rancho Skinwalker, ou melhor, o antigo dono do rancho Skinwalker. Ele falou que depois de se mudar para o rancho, por volta de 18 meses depois de se mudar, Terry estava passeando tarde da noite com seus cachorros, como ele sempre fazia, quando ele avistou um grande coiote. Terry disse que era 3 vezes maior do que um coiote normal. Então o animal se aproximou do pasto e foi em direção a um bezerro. Então Terry, ligeiro ali, chamou seu pai para tentar impedir o animal. Eles correram, e quando chegaram lá, a criatura estava pegando o bezerro pelo nariz, tentando arrastar para fora do curral. Então Terry começou a bater na criatura para soltar o bezerro, enquanto o pai de Terry estava segurando o bezerro para que aquela criatura não levasse o bezerro embora. De tanto bater no animal, Terry percebeu que não adiantava. Então Terry puxou uma Magnum .357 com base 9mm. Pessoal, essas balas são capazes de penetrar um colete à prova de balas em certos casos. Mas não fez nada nessa criatura quando Terry disparou. Detalhe, Terry deu um tiro a queima-roupa, mas não adiantou nada. Então Terry deu outro tiro na criatura. Aí sim a criatura soltou e ficou parado olhando para eles como se nada tivesse acontecido. Então Terry, por medo, atirou muitas vezes até descarregar a arma. E o animal simplesmente saiu andando de volta para a mata, como se nada tivesse acontecido. Terry, seu pai, olhou ali em volta, mas não tinha sangue, não tinha rastro de sangue, não tinha nada. Só tinha um rastro que seguia por volta de 1 quilômetro, mas depois desaparecia misteriosamente. Outro relato que teve no rancho foi de Green Sherman, que é a esposa de Terry. Nesse dia, Green Sherman ia sair com seu carro quando ela olhou para a janela e viu um lobo gigante, tão grande que suas costas estavam no mesmo tamanho que o topo de sua janela. Detalhe, o carro dela era uma picape. O grande lobo estava acompanhado de um animal que ela não conseguiu identificar. Outro relato é de um homem que estava em seu rancho quando ouviu o som de um riso que estava muito alto, vindo do seu curral. Então ele foi olhar para ver o que estava acontecendo, né? Porque estavam rindo, sendo que ele estava sozinho no rancho dele. Quando ele chegou lá, todas as ovelhas estavam no canto do curral, com medo de alguma coisa, todas juntas. Só que uma estava no meio do curral, que parecia estava rindo de uma maneira muito humana. Então o fazendeiro foi olhar. Quando ele percebeu, olhando nos olhos da ovelha, não pareciam olhos de uma ovelha, mas sim olhos de um humano. Então ele se assustou com aquilo. Então a ovelha saiu correndo, pulou a cerca do curral e entrou mata dentro e simplesmente sumiu. Então pessoal, esse foi o primeiro vídeo do canal. Nós quisemos começar com Skinwalker, mas o próximo vídeo vai ser muito legal também. Acho que vai ser sobre Chernobyl. É eu que vai apresentar, mas sim outra pessoa que vocês vão conhecer ainda. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que ficou um pouco longo, mas muita coisa sobre Skinwalker. Eu pensava que era pouca, mas é muita coisa.
Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado da edição, do áudio. Eu espero melhorar mais ainda. Se você quer que eu fale sobre alguma coisa que você achou misterioso, achou o assunto legal, eu tava pensando no próximo vídeo fazer sobre o Endigo, que é uma criatura lá que, enfim, eu tô pensando em fazer um próximo vídeo sobre essa criatura. Mas se você tiver uma ideia legal que eu possa pesquisar e analisar sobre essa criatura e achar legal e trazer para vocês aqui, deixa aí no comentário um mistério legal, que eu amo mistério, ou de vídeos sobre curiosidade que vocês querem saber. Mas enfim, deixa o like aí, se inscreve no canal e